Galera, estamos aqui no mundo da fotografia. Hoje a gente veio numa das primeiras fábricas de iluminação de flash aqui no Brasil. Nós estamos aqui na ATEC, muito legal. Eu venho aqui há anos, eu comecei aqui com 16, 15 anos e estou aqui ainda. E hoje nós estamos aqui com a terceira geração. Terceira? Segunda geração, mas o cara tem a minha idade, então já viu, né? E o Fernando Salvatore, tá? O pai dele era o meu conselheiro de equipamento, né? E era muito legal, entendeu? Aqui na Tec era a casa da gente pra gente fazer luz, né? Porque aqui a gente usava os flashes, os geradores gigantes, na verdade, pesavam umas toneladas. Exato. Vi muito equipamento nascer aqui e também ser extinguido, né? Porque tem muito. O gerador 5000 vocês fazem ainda? Não, sabe? Então, já tem uns 10 anos. Então é muito legal. Então eu vim aqui agora para, na verdade, falar com o Fernando, para ele falar um pouco dos equipamentos de hoje, do que na verdade o pessoal tem consumido, tá? E do que a Tec hoje está fazendo para acompanhar o mercado. Então, Fernando, é o seguinte, primeira pergunta. Qual é o equipamento que o pessoal compra de saída? O que mais sai aqui é flash 160, 200, 100. Tem muita gente que usa um flashinho bem fraquinho. Eu já vi esses flash 100, porque a gente tem 100, 140, 160, 200, vai dobrando o diafragma, né? E esse é tudo na tomada, não a luz ainda. Tudo tomada. Bateria, a gente só tem 2 modelos que sobraram, né? Que a gente ainda mantém em linha, de vez em quando vende. Porque ainda a gente usa muito nas externas, ela funciona, né? Sim. Agora, com essa flexibilidade dos sensores serem muito melhores nas câmeras, você pode usar menos luz, na verdade, e acionar o ISO muito mais, porque ele segura um pouco da qualidade, né? Isso. Porque assim, infelizmente eu falo o seguinte: as pessoas, os fotógrafos de hoje que faz muita moda, faz retratos fora, não sabem fazer luz mista, tá? Jogar o flash para fora de casa. O cara se perde, porque ele não entende o seguinte: ele não consegue baixar a luz do sol. E aí ele precisa aumentar a luz da artificial. São poucos que sabem fazer isso. Então, e aí equilibrar a luz, o sol dá com um o flash. problema. Você tem uma ideia, é o seguinte: um amigo nosso que já saiu no programa me mandou hoje o seguinte: ele está usando o rebatedor para começar a ter noção, né, dessa coisa de luz mista, né? Ele errou no rebatedor, porque ele não sabe o direcionamento do rebatedor para iluminar legal. Tá. Eu tive muito assistente, estagiário que não sabia posicionar o rebatedor para aproveitar essa iluminação. Porque isso daí é muito uma escola antiga, né, Fernando? Sim, né? sim. Então, é assim, hoje eu falo que todo mundo que põe luz, eles põem na cara. Né? Porque é visual, pensa. Se você pega um gerador a bateria que não tem lâmpada de guia, não tem luz piloto, como é que você vai fazer a luz? Tem que olhar a direção. Não, a pessoa vai pegar, vai tirar 30 fotos antes de começar a acertar a luz. Porque ele vai fotografar e vai ver no visor. E se não tivesse de visor? Se fosse a época do filme? Se fosse a época do nosso filme. Ele errou. Entendeu? Então eu falo que hoje, para ser fotógrafo, ficou mais fácil, tá? Mas eu ainda bato na tecla. Vocês que são fotógrafos, que vão vir na nossa substituir a gente, vocês têm que ter a base, tá? Então vão procurar estudar a base, não ficar olhando no YouTube, porque o cara que está te dando a base, que você acha, é o mesmo cara que está concorrendo com você, entendeu? E está cheio de fotógrafos das antigas que conseguem dar a base. Eles têm eles aceitam assistente, estagiário ainda, né? Só que vocês têm que procurar, é que ninguém quer trabalhar mais, né? O cara quer ser fotógrafo de cara, não quer saber de ser assistente, né? Verdade. O Marco Máximo mandou uma mensagem para mim essa semana falando o seguinte: ele está numa campanha que ele vai começar semana que vem, ele precisa de um assistente. Ele não encontrou assistente. Ficou louco.
Tanta gente precisando. Né? Todo mundo vira fotógrafo. E aí não tem a geração que veio atrás desses caras que eram assistentes, viraram fotógrafo hoje, e não tem a outra geração para substituir eles. Você vê que louco isso? Eu não estou pensando nisso, mas... Se você pensar... Antigamente a gente recebia visita aqui do assistente. Fotógrafo e o assistente. Mas juntos. era muito mais assistente, lembra? Tinha eu muito. mandava todos os assistentes trazer equipamento para consertar aqui. Eu lembro de bastante assistente que acabou virando fotógrafo. Eu conheço muitos. E seguiu a carreira. Eu conheço muitos e muitos bons fotógrafos hoje, tá? Que é uma geração atrás da minha. Mas os caras tiveram a escola, né? E a escola é ser assistente, é ser estagiário, é ralar, gente, entendeu? É pegar o rolo de pincel e pintar o estúdio, né? Faz parte. Faz parte, entendeu? Então, eu falo assim, eu vim aqui para saber exatamente como é que tá, porque, na verdade, através de vocês, do Wilson, de equipamento, eu fico sabendo como é que tá o mercado, né? Porque o que você vende, eu sei que você está atendendo. Se você vende flashes de 100 até 200 watts... 100, 140, 160, 200, vai. Tem gente que leva um 400, um 350. Então, aí o pessoal, só que é o seguinte, leva um 300, 450 e não sabe o que fazer. Esse que é o pior. Tem gente que... Porque o cara hoje... Exato. Porque o cara que hoje é fotógrafo da minha época, ele tem um equipamento aí. Tá velhinho, mas ele tem lá, né? E ele preserva, porque o equipamento antigo que a gente estava falando dura muito mais do que o equipamento de hoje, por causa dos componentes, né? Sim. Porque o equipamento, antigamente, você pegava uma célula qualquer aí e durava 10 anos, né? E hoje o bicho é chinês, né? Então, aquela coisa. É o que tem no mercado, eles usam o que tem no mercado, né? Então, aí vocês vendem então, esses equipamentos, então, mas pelo visual e pela informação que vocês têm do cliente, são fotógrafos, pessoas mais novas, né? Sim, sim. Pessoal da geração nova, né? Da geração nova, pessoal que está começando agora. Tem uma loja de roupa e quero fotografar eu mesmo. E aí começa com aquela teimosia, né? Eu vou comprar uma luz contínua. Não, compra flash. Então, mas a luz contínua é porque a pessoa quer fazer de celular, né? Também, tem isso. Então, porque na verdade é o seguinte, estava relembrando com o Fernando, que luz que eu comprei aqui quando eu vim aqui. Eu tinha 15 anos, tá? E é uma luz que você põe uma lâmpada normal, de filamento, e vinha com um refletor, e vinha, não tinha Razer ainda nessa época. Não existia. Era uma haste, um quadrado, que tinha um tecido na frente de umas molinhas presas. Era assim que a gente fazia foto antigamente. Pra vocês terem uma ideia, 40 anos atrás. Então essa é a brincadeira. Só que hoje tem muita coisa moderna. Eu vou depois dar uma passeada com a câmera ali e eu vou mostrar para vocês umas coisas que tem aqui na Tec. Hoje vocês estão com... Vocês devem conhecer a Tec, é nacional, e tem a outra marca que é a Maco, né? Que na verdade é o seguinte, a Maco era uma perna da Tec, saiu daqui, né? E vice-versa. Aí depois a Tec pegou o técnico da Maco, né? Que está aí até hoje, né? Que na verdade o Zé. O Zé é um japonês maluco, velho. Que você fala com ele, é o cientista maluco, né? Ele é o professor Pardal. E aí, então, outra coisa. Hoje ainda vende gerador da... Eu te falei, vendeu 3 hoje, né? Então, mas assim, não é uma coisa que vende sempre. Mas é gerador de qual potência hoje? 1.200. 1.200? Só 1.200. Ah, só tem 1.200, não tem 2.400? 2.400 saiu de linha, 5.000 saiu de linha. É muita luz para as câmeras que tem hoje, né? Então, que eu falei dos sensores, porque hoje esses sensores mais avançados têm uma qualidade melhor, né? E aí pouca luz, coisa. Só que aí que tá. Aí entra o detalhe que eu falei. Você sabe fazer foto com luz mista? Você não baixa a densidade do sol, gente. Se o sol está lá, a pleno vapor, a meio-dia, e você precisa fazer a foto, como é que você vai fazer uma luz mista? Se você fotometrar, quanto que dá um sol a pino? 128 de abertura,
com 500 de velocidade, sei lá, umas coisas meio assim, sabe, gente? É muita luz o sol, porque ele é muito forte. E assim, para você ter uma luz para preenchimento desse sol, você tem que ter a mesma potência. Uma potência de tipo 1 ou 2 pontos a menos no negócio. Imagina como é que você faz isso com um gerador 1200. Se você botar um gerador 1200 no estúdio, no escuro, e dar uma espocada, você fica cego. Mas se você colocar no meio do sol e der uma espocada, parece que alguém piscou para você. Né? Parece um reflexo. Exatamente. Então, você vê, por isso que eu falo, o mercado hoje não precisa de mais 2.400, porque o pessoal não aprendeu a base da fotografia. Que eu estava falando aqui para você, né, Fernando? Mas eu vou te falar, com os sensores de hoje, você consegue dar uma mexida, tá? Com as de abertura, aquela coisa toda, você vira o mandrake e faz a foto. Mas não é tão fácil como era antigamente. Se eu tinha um gerador de 5.000 antigamente, imagina eu dar uma espocada de 5.000 watts numa tacada só. É luz pra caramba. Queima até a retina. Eu sou ligado. Se for muito se for direto. É igual solda lá, que o pessoal tem que ir no médico, ligar aquele colírio. Então, gente, é assim, eu falo, vocês querem aprender luz, tá? Não fica se apegando naquelas aulas da internet, que hoje eu vi um cara lá falando que dava aula de iluminação. Mano, pelo amor de Deus, o cara foi dar aula com 200, uma tochinha de 200. E o estúdio do cara era grande. Como é que o cara ilumina com uma tochinha de 200? O cara trabalha dentro do estúdio com 800 para poder dar abertura, né? Porque senão não dá abertura. Então tem esses problemas, Fernando, mas tipo assim, como a gente não veio falar sobre isso, e hoje, por exemplo, refletor, o que mais você vende hoje? Softbox, sombrinha diminuiu muito, ninguém mais quase usa sombrinha, mais softbox, octobox, o octo vende muito, né? Quadrado, octagonal. E você tem o octa com profundidade diferente ou não? Ou é tamanhos diferentes com profundidades diferentes. Que tamanho que é o máximo de hoje de octógono? De cabeça, 1,40 m. 1,40 m. E o menor é o 60, né? 60 centímetros. Então, octógono a gente usa para fazer moda, gente, né? A gente não usa muito para produto porque ele tem menos difusor, né? Tem. Se você medir a área, por exemplo, vamos pegar um de 1 metro. O octo de 1 metro ele tem menos área de saída de luz do que um quadrado de 1 metro. E hoje os quadrados são de nylon? Você dobra ele? Dobra. Porque antigamente até que só tinha de vareta, né? Vareta já sumiu faz tempo. Agora. Tá, tudo bem, gente. Eu devo ter uns 10 lá em casa. Se alguém quiser, avisa aí no programa que eu mando, eu dou. Vareta agora como é que se diz? Envergada, né? Enverga, encaixou, montou, para montar também é rapidinho. Quem montou a Nacional a primeira vez de vareta foi a Maco, né? Cara, eu não lembro. Eu tenho um Maco. Você lembra que tinha um frisinho vermelho em volta? Eu tenho 2 daquele. Não, mas a gente tinha um que eram 8 varetas para montar uma pirâmide, que era um softbox quadrado. Era 4 varetas para montar a frente dele e mais 4, que era coisa pré-histórica. E até hoje o pessoal vem atrás de peça. Ah, mentira. Às vezes tem. E tem gente querendo comprar o quadradinho de plástico ainda. Você lembra que eram as cantoneirinhas? As cantoneiras. Você não tem a cantoneira? O João achou um monte. E até hoje jogada embaixo de alguns caras. Estava perdido. Não, eu tenho uma caixa daquilo. Porque eu devo ter só de softbox desse. Um pratão desse tamanho, né? Que encaixava as varetas. Tem um monte. Então, aquele pratão foi que eu e seu pai queríamos começar a montar o ring flash da técnica. Foi ali que a gente pensou. E seu pai, ele tirou a ideia daquele ring flash de uma outra marca gringa, né? Que ficou parecido com uma marca gringa, mas tudo começou no pratão. A conversa de boteco que saiu no pratão. Tem um ring flash ali, então. Não, eu tô com ring flash porque a Fernanda me deu. Na verdade, eu tô vendendo ring flash, eu não uso mais. Quase ninguém usa mais. Porque é muito forte o tiro. Entendeu? E aí não tem como. E é engraçado, você sabe, então,
o Shine 1000 era dela. Eu comprei para ela aqui, porque ela falou, compra um lá para mim que eu te pago e tal, não sei o que. Aí eu vim e comprei o Shine. E o ringue é para encaixar no Shine. É no Shine. Então ela veio e comprou depois. Tá. Né? Porque na verdade é o seguinte, eu falei para todo mundo, não falei no programa, mas já falei, o ringue serve para qualquer um gerador, é só tocar o plugue. Sim. Porque a lâmpada, gente, é imensa, né? É uma lâmpada. É uma lâmpada de quartzo gigante desse tamanho. Uns 20 centímetros de diâmetro. Então ele aguenta qualquer coisa. Se você botar um 2.400 ali para soltar ele sozinho, ele vai soltar. E vai dar uma canhonada de luz para você. Né? Luz pra caramba. Então, porque eu tentei usar aquilo lá, mesmo em carga baixa em estúdio, não funciona. Porque é muita luz. Muito forte. Muito forte. E o disparo dura mais, né? Não é tão rápido quanto uma lâmpada pequena. É, porque ele fica... O relâmpago tem que correr todo a área. Ele tem que encher de gás e depois esfocar, né? Então, é isso que o pessoal não sabe. Sabe como é que é feito qual é a função da lâmpada circular, da tocha, do flash? Explica para eles, Fernando, que esse negócio que você acabou de falar. Então, uma lâmpada circular, ela é oca por dentro. Isso. Vai um gás, xenon, lá dentro, tá? E aí entra uma alta tensão nos dois terminais. Então são dois terminais, é tipo uma ferradura a lâmpada, formato de ferradura. E aí tem os dois terminais que vão ligados, por exemplo, 600 volts corrente contínua. Só que nessa lâmpada tem um outro araminho pequenininho que vai enrolado em toda a volta dela. Tá? E aí, quando você aperta o botãozinho do flash para ele disparar, a tensão vai lá essa alta tensão vai nessa bobininha que está em volta aí de toda a lâmpada e ioniza o gás. E quando esse gás fica ionizado, ele se torna condutor. E aí que dá o relâmpago. Então aquela tensão lá de 600 volts que está ali nos terminais faz aquele disparo que você já conhece. Então, gente, o disparo é o gás, é como se fosse uma explosão do gás. É como se fosse um relâmpago, né? Então, porque é o seguinte, tudo do flash foi pensado no seguinte. Antigamente, vocês já viram um filme antigo? Tem o cara que vai lá tirar lambe-lambe e tem um negócio, o que ele põe em cima? Pólvora. Então, aí ele vai falar já. Ele abre o obturador da lente, abre a chapa, queima a pólvora. Quando ele dá o puff, é onde registra a imagem. Então, é a mesma coisa, só que nós estamos no tempo do século 21, né? 22. Né? E ele dispara, mas ele queima o gás da lâmpada, né? Concentrado. Antigamente era pólvora. Vocês já viram outras câmeras também? Você pegou essa época que tinha uma lâmpada que era um bombril? Parecia um bombril que nas Polaroid, na coisa que era um negócio gigante. Você colocava uma lâmpada, você acionava, você estourava o bombril lá dentro, queimava, saía um pá. Cada lado era um flash. Então, isso dá Instamac, né? Quando eu era comprando na caixinha, né? Parecia um dado, né? E aí era um bombrilzinho dentro. Ele queimava lá dentro e soltava o Spock e aí virava o flash. Então você vê quanta evolução a gente tem para chegar no que é hoje. Vai ter mais evolução por aí, né? Tem coisa chegando por aí. Porque se pensar bem é o seguinte, se o LED ele está aguentando hoje para fazer uma lanterna e fica piscando, daqui a pouco tem o LED que dispara. Exatamente. Entendeu? Então pensa, eu vou ter um negócio desse tamanho aqui, ó, com 1000 watts de potência. Logo, logo. Porque a lâmpada vai ser isso, né? Entendeu? Então, vocês hoje são privilegiados, porque tudo, na verdade, hoje que tem é uma coisa muito mais leve, muito mais portátil, você tira do bolso, né? Então, usou, carrega, guarda carregada. Né? Se vai ficar parado um mês, sei lá, pelo menos uma vez por mês, põe para carregar de novo, vai, sei lá, ficar carregando 5, 10 minutos no máximo. E deixa eu te perguntar outra coisa, então, os capacitores. Eu lembro que era o seguinte, todo mundo falava, tinha uns que falavam que tinha que guardar ele carregado. Não. Você tem que dar o disparo. Não. Quando acumula, você deixa ele vazio? Não, ele vai esvaziar sozinho.
Com o pode tempo, deixar, mas ele não tem um desgaste de memória? Não. Entendi. Ele vai armazenar a alta tensão. Então, por exemplo, vai com o capacitor 360 volts. O ideal é você mandar, sei lá, menos do que isso, né? Para não chegar no limite dele. E aí, se você desligar ele e deixar lá, ele vai perder energia sozinho, rapidinho. Tipo, sei lá, 1 hora, 2 horas. Tá, então não importa. Vai descarregar. E também não importa se ele tiver de pé ou deitado? Não, também não importa. Porque eu lembro que Ele é uma bobina negócio de alumínio com papelão e uma espécie de um óleo no meio que é um isolante. Né? São 2 chapas de alumínio enroladas, uma bobina. É um rocambole. Entendi. Bom, vamos ver o que mais tem aqui que eu estou lembrando. Estou olhando os equipamentos aqui para lembrar. Então, hoje, se eu sou um fotógrafo de iniciante, quero montar um estúdio, eu venho aqui e falo assim, olha, eu quero fotografar gente, Fernando. Eu vou montar um estúdio de, sei lá, 3x2, um fundo infinito que eu vou fazer o corpo inteiro ou meio quadro. O que eu compro hoje de tocha, por exemplo, de flash? Uns 140 para frente. Um de frente? 2. 2 de frente. 2 de frente, aí precisa ver se vai caber nesse espaço que você tem o tamanho do softbox. Então, se quiser gastar menos, você vai usar sombrinha mesmo, que é uma coisa para começar. Prática, né? Que vai funcionar também. E uma luz de fundo, pelo menos uma luz de fundo, se você quer um fundo pra branco, ficar para mais não deixar aquela sombra, para limpar o fundo, tirar a sombra, deixar ele da cor que você quiser. E hoje, se eu vim aqui na Tecla, eu tenho tudo. Tem tudo isso. Eu compro os tripés das tochas, compro as tocha, refletor. Hoje a gente usa rádio para disparar. Mas se eu não quiser gastar o rádio, tem cabo ainda? Cabo de sincronismo, você compra uma sapatinha. Existe o cabo, é fabricado até hoje. E é legal você ter um cabo. Porque eu tenho até hoje. O rádio parou de funcionar. Não posso parar meu trabalho. Tenho usar um a sapatinha e o cabo. Né? Hoje tem que usar sapatinha porque a maioria das câmeras hoje, se não for profissional, ela não tem a entradinha para o sincronismo. Tem 3 câmeras aí, não vou nem falar a marca, mas a T7, a T100 e a SL3 não dispara via cabo de sincronismo, nem aceita sapata. Porque a sapata é do tamanho ela não tem o pino central ali em cima. Que é o básico, né? É eletrônico, né? Não tem mais aquele pino. Então, por exemplo, se você pegar uma T7i ou uma T7 Plus, que é o sinalzinho de mais... a T7 é Canon. As Canon nova? Canon nova. T7, T8 não tem? T7... Não, a última que saiu foi T7. T8 agora. Já saiu T8? T8. Não estava sabendo. E a T7 saiu sem esse pino central, então não tem como fazer contato. Tá com os flash eletrônico, né? Mas tem alguns modelos de rádio que conseguem burlar isso aí. Tá? Tem 2 modelos aí que a gente sabe que funcionam. Então, na verdade, esses chineses é um rádio mais caro. É um rádio mais caro. Você pode comprar um radinho mais barato e comprar uma câmera que não seja uma dessas 3 que eu mencionei. Entendi. E o duro é que Então, gente, é o seguinte, porque antigamente os rádios mais antigos, que são os Quantos da vida, ele tinha sapata que entrava na câmera, mas tinha câmera que não obedecia o disparo pela sapata, porque a sapata era só para pôr o flash, e depois você vinha com o cabinho e colocava no cabo de síncrono. Verdade. Né? E aí é o seguinte, o Quanto tem o cabinho de síncrono que você põe lá, né? Então você pode usar tanto ele no automático, ele tem o pino central, né? Como você pode usar na sapata. Porque eu tive Mamiya 6x4,5 e eu usava rádio, e era esse Quanto, não tinha sapata. Aí tinha que usar o cabo de síncrono e colocar na máquina. Nem na máquina, era na lente, né, gente, antigamente. Mamiya era na lente, 6x7, 6x4,5. 6x4,5 depois começou a ficar mais. A Pro já era no corpo. Né? Hasselblad era na lente, a série 500. Né? E qual que era? Pentax já era no corpo. E qual a outra marca que tinha? E essas outras da vida, Zenith da vida, era na lente também, que era a cópia da Hasselblad. Né? Então você vê, gente, a evolução foi passando do controle. Antigamente, quem mandava na foto era a lente, né?
porque era tudo mecânico. Então você acionava a abertura era na lente, né? Quando começou a tecnologia, foi começando o controle ser na câmera, porque a câmera manda informação para a lente, porque a lente eletrônica já recebe informação e ela fecha automático, né? Você vê, você nem lembrava, né, Fernando? Não lembrava. Tá vendo, é muita gente? informação, né? Então, é informação que, na verdade, eu falo o seguinte: é interessante você ter essa informação para você resolver certas situações. Porque tem fotos que você vai, é o seguinte, é que vocês agora são muito novos, o mercado é outro. Eu já fui em foto que eu não podia usar o meu equipamento. Você chega lá, o equipamento está lá. E se você não sabe mexer naquele equipamento, você não faz a foto. E aí? Entendeu? Porque quando a gente eu fotografei nos Estados Unidos, em Nova York, eu não levava muita coisa. Então, de vez em quando, eu precisava fazer em médio formato. E os caras alugavam, e você chegava na foto, já o equipamento estava lá. Tudo prontinho. O assistente sabia de tudo sobre o equipamento, mas seu manuseio, ele não falava nada, porque o manuseio, ele fala assim, eu não posso alterar o fotógrafo, ele tem que assistenciar, ele não pode comandar o fotógrafo, né? Ou ele só pode responder também quando a gente pergunta. Então, você chegava lá, tinha equipamento que você nunca tinha usado na vida. Tem que aprender na hora, né? Não, só que é o seguinte, como tudo era mecânico antigamente, cara, era beabá. Né? Basicão, vamos deixar bem claro esse basicão profissional. O ISO você nem mexia, que era o ISO do filme. O ISO era do filme, exato. Não, o ISO você pegava lá, eu fazia 100, 200, 400, 800. Escolhe aí. Se precisar de mais, puxa na revelação. Né? Entendeu? Então, você vê, era uma coisa legal. Hoje, você tem o mesmo problema. Se você tomar uma foto e eu te der uma câmera, você não vai fazer a foto. Porque as eletrônicas têm muito programa, né? Muito recurso. Bom, então se você não tiver a base, pelo menos, as máquinas eletrônicas de hoje tem o seguinte, elas todas são manuais, tá? Então, se você tiver o recurso de saber fotografar na parte mecânica, você joga no mecânico nessas eletrônicas, você assume o controle. É piloto automático ou piloto manual. Sim. Né? Então é aquela coisa, se eu te der um carro, você está lá, só sabe dirigir com câmbio mecânico, eu te dou um Tiptronic, velho, você não vai sair do lugar. Né? Tiptronic é no volante. Só que você não sabe manusear, porque você não sabe se o lado direito sobe ou o lado esquerdo desce. E aí? Eu não sabia. Então, você não sabe se tem que acionar algum botão, né, para sair. Então você vê, gente, tem muito recurso hoje, mas é assim, antes de você começar a fotografar, comprou uma câmera, primeira coisa, engole o manual. Né? Então por isso que eu falo para todo mundo, vai lá, estuda, o máximo fala uma coisa, que a fotografia nunca para, então você tem que estar atualizando, estudando, fazendo coisa. E por que você não, em vez de você só estudar daqui para frente, você faz um pouquinho hoje para trás, um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, um pouquinho para frente, porque você vai encontrar alguma coisa lá atrás que vai te servir para funcionar no dia de hoje. Né? Então eu acho que essa coisa, né, ainda mais para quem vai luz de gerador, luz de tocha, cara, a base está lá atrás. Não adianta você pegar e ficar dando 1000 disparos. Imagina, você tem um cliente, tem lá uma modelo, vai fazer um produto, sei lá, modelo veste, você põe lá no fundo infinito e tal. Você montou a luz e aí você vai fazer o quê? Vai ficar disparando, tirando foto na frente do cliente, foto errada, né? Para acertar a luz. O cliente vai falar, meu amigo, eu contratei você por quê? Porque ele vai ver todos os seus erros. Como é que você faz isso? Né? Então, nós que tínhamos estúdio antigamente, a gente tinha uma luz padrão, que a gente já sabia mais ou menos a abertura. Né? Então a gente montou essa luz, a gente sabe que lá é 8 diafragma.
né? Se a gente monta uma outra luz, a gente sabe que é 4. A gente já sabia a base. A gente vai errar meio ponto, 1 ponto de diferença. Para quem não tem experiência, vai errar 5 pontos. Imagina você está com o cliente lá, você faz o clique, ele olha atrás da sua máquina, está um brancão. Você vai falar assim, eu esqueci de mudar o negócio aqui. Tá. Aí você vai lá e muda o negócio. Muda o obturador da lente lá, muda a velocidade, faz um relations lá para o cliente, dispara de novo, fica brancão de novo. O que você vai falar para o seu cliente? Me conta. Certo, eu já saber mais ou menos Entendeu? O padrão, né? Então, ou você usa um fotômetro de mão, tá? Isso daí também é o relation, na verdade, né? Mas é uma coisa precisa, tá? Você vai lá na frente do modelo, dispara os fotômetros lá, vê onde está, ele já vai te dar abertura, né? Você já pôs a velocidade, beleza. Você já vai sair colocando o que deu ali na sua câmera, tá? Mas, gente, se você tiver um pouco de noção de flash, pensando para trás, você vai colocar, pode não ser 8 de abertura, mas vai ser 11, vai ser 5.6, vai ser do lado. E aí você vai ter uma imagem para ver, né? Seu cliente não vai ver um brancão ou um pretão. E hoje em dia tem os terços, né? Você pode... Essa que é a vantagem, além de tudo, né? Porque na verdade você vai e você começa a estudar o que você está fazendo. Porque você vai começar a entender que cada Spock, ele tem um Spock mais forte e um mais fraco. Então você vai começar a visualizar isso, daí a sua cabeça vai funcionar. Então, aí depois de, sei lá, de 10 vezes assim, você vai falar assim, não, eu vou sair com 5, 6 e vai sair a imagem. Errando meio, um terço ou um ponto. Mais que isso não é. Entendeu? Então, eu falo, compra o flash aqui, mas testa antes. Sabe? Não sai comprando, porque muita gente hoje está fazendo o seguinte: pegou um cliente, vou fotografar uma grávida lá, pô, eu vou comprar umas luzes, vem aqui, compra 3 tochas, monta o negócio, põe a grávida lá e não sai a foto. O cara não testou o negócio, entendeu? Vai lá, põe uma pessoa, põe seu filho, põe sua filha, põe o que for ali e sai tirando foto e faz um teste antes, né? E o problema é que as pessoas não estão fazendo isso, Fernando. É difícil. Então, porque a pessoa não pensa. Hoje, os fotógrafos novos não têm cabeça. O cara entra na internet, o cara fala, faz assim. Tem um tutorial ali, faz assim, tá bom. Só que o cara, se na empolgação ele vai testar, beleza. Mas de vez em quando o cara pega, acerta uma vez ali, agora já sei. Aí já vende o peixe. Na hora de descamar o peixe, ele esqueceu, fodeu. Então, gente, é o seguinte, pode comprar flash, pode, tudo, mas eu gostaria que vocês tivessem a didática para ajudar, inclusive, a não falar mal do Fernando depois que vendeu o flash errado para vocês, né? Porque muita gente vai ficar falando que você vendeu Não, pode vir aqui, né? que a gente explica direitinho, então, se for o caso, traz até a câmera que a gente testa tudo na hora. Né? Muito que a gente fez. Gente, é o seguinte, eu vinha aqui e trazia minha câmera quando eu saía flash novo e a gente montava aqui e eu fazia foto aqui mesmo, entendeu? E eu falava assim, não gostei, não levo, entendeu? Muda isso. E é isso, né? Não, muda isso não pode falar mais, porque não é época do seu pai. E a gente falava assim, isso daqui, se tivesse um difusor a mais aqui, ia ser melhor. Aí o pai dele ia lá, professor Pardal, e fazer um difusor a mais, tá, gente? Agora não tem mais porque não dá para montar, né? Vira padrão hoje, né? Não tem como, né? Hoje a maioria já tem 2 difusores, então, o de dentro é removível. Então... Já tem os recursos, né? Antigamente você era bruto o negócio. Era início, né? E aí, deixa eu te falar, e ainda vocês fabricam tem todos os refletores? A maioria deles a gente fabrica snut, concentrador de luz, refletor com colmeia, Girafa, built dish, tem girafa, tem grua, tripé de vários tamanhos. Tripé de câmera também estão fazendo? Tripé tem 3 modelos ainda. Tripé de cinema a gente tem também. E vocês estão fazendo as cabeças também ainda?
Você diz, As cabeças de tripé de câmera. cabeça tem 2 modelos. Mas esse é aquele lá ainda. Fabricação nossa. É aqueles ainda. São Das antigas. uma é de plástico, a outra é de alumínio. Ah, vocês Eu fizeram ainda de plástico? tem 3 modelos, tem aquela número 5 ainda. A gigante. Mais pesada. E o que mais tem aí? Você tem o que de lâmpada contínua? Nos contínuos a gente tem LED, É aquela... tem 6 modelos de LED. Tem um que é igual ao flash, então você pode encaixar todos os acessórios de flash. Ah, que é a capa da... É a caixa corpo, da... é o mesmo corpo do flash. O mesmo encaixe. Então, É que todo mundo está fazendo inteiro, né? E aí E é potência? O nosso LED tem 80 watts. É bom. A gente tem aquele LED, esqueci o termo, mas ele é mais uma caixinha, né? O nosso é uma caixona, né? Ele tem uns 60 por 40, tá? E também dá uns... Mas você colocou... Era lâmpada antigamente, não era? Agora é tudo LED, agora É que é o seguinte, vocês nunca viram o Fresnel, né? Mas antigamente, sabe o que eu fazia? Eu vinha aqui e falava para o flash. A gente colocou uma lâmpada de flash dentro de um Fresnel. Então, eu tinha 2 desses. Né? Com gerador 2 a gente vendeu bem isso aí. Então, porque na verdade... Era uma luz concentradíssima, né? Para fazer fundo, né, que a gente usava muito. Ou para fazer moda com sombradura. Tá. Porque, na verdade, o que acontece? Vocês que não sabem o que é o Fresnel, é uma luz, tá, de cinema, que ela tem um foco. Então você, a lâmpada faz isso, tem uma lente. E quando você aproxima de coisa, você dá foco na sombra. Então você joga a luz numa pessoa e fica exatamente o desenho da sombra, né, na parede ou no chão. Bem definido. Então é uma coisa que hoje é muito pouco, é no cinema que se usa, né? Mas na fotografia se usou muito. Teve uma época que tudo era Fresnel. Tinha Fresnel, então tinha um Fresnel de 1000, tinha um de 2000, tinha um de 5000 e de 10.000. Então, a de LED se usa muito para fazer filme, né? Dá para fazer foto, tá? Hoje é o seguinte, se você está começando e faz fotos e tem uma insegurança, eu até aconselho fazer luz contínua, porque você está visualizando, tá? Luz contínua, você faz a foto, o que você está vendo. Flash, você vê metade, porque tem a lâmpada de modelagem, né? Só que a lâmpada de modelagem, ela nunca chega com a força que chega o flash, tá? É mais para fazer o foco, né? É para dar uma luzinha para você fazer o foco, né? Apesar que hoje as câmeras fazem foco no escuro, né, cara? As novas. Porque as novas têm infravermelho em todas, né? Antigamente era só as Pro, né? Então tem essas coisas. Bom, o que mais que dá pra gente falar aqui da coisa? Vocês estão fabricando vocês mesmos todos os flashes? Sim. Tem alguma coisa que seja importada dentro dos flashes? A maioria, né? Peça hoje em dia é tudo China, né? E a caixa é exclusiva de vocês? Porque essa caixa já está há um tempo, né? Foi lançada faz um tempo. Tá há alguns anos já. Apesar que eu estou vendo aqui que as caixas dos pequenos mudaram todas, né? Sim. Vocês diminuíram o tamanho, né? A gente tem o mini, né? Os pequenininhos, compactos. E hoje as caixas das tochas de gerador assim? Continua de metal. A gente manteve o metal ali. Aquela pequena ainda. Porque é uma paulada. A geradora ali esquenta, apesar de ser um 1200, mas a lâmpada de modelagem é mais quente. Então, porque ainda ela é de... metal, a caixa de metal, a caixa de gerador de metal. Então, porque a lâmpada ainda é de... Como é que fala? É halógena. Halógena. Gente, a diferença é o seguinte, lâmpada halógena é uma lâmpada de filamento. É muito quente, ela ilumina muito. É de 150, né? 150 watts. 150 watts. Então pensa que é o seguinte, se ligar o farol do carro em alta. Né? Mais ou menos isso, tá? É uma lâmpada de modelagem e ela fica ligada o tempo todo, então, esquentando. Então imagina, se a caixa fosse de plástico, ela podia derreter. Como eu derreti vários copinhos. Inclusive depois eu preciso ver lá o que tem de copinho derretido e comprar os copinhos aqui que não seja. Porque os copinhos é de plástico, né, hoje, né?
Que antigamente era de metal. Era de metal e aí queimava era a tocha, né? Porque o pessoal punha, Porque fecha, esquentava, né? é a proteção das lâmpadas, né? Fecha Você lá esquece o que flash, tá ligado e tá tchau. ligado e derrete tudo. Se vocês quiserem fundo, tem fundo ainda aqui? Fundo de papel, tem fundo para foto de produto, fundo branco, tá? Eles E têm papel a gente tem colorido. Essa é uma coisa que eu fiquei zoando aqui, o Fernando, que é a mesinha de produto, tá? Eu odeio essa mesa de produto. Que ela ocupa muito espaço, né? Mas que, meu, vende pra caramba. Tem, Então, mas tem é porque- pequena, média, grande e extra grande. E que tamanho que é? Eu falei, o tamanho da extra grande? Cara, de largura ela dá 1,30. Caraca. É, de largura. Ela é de Acrílico acrílico translúcido. Translúcido. Então, por exemplo, para você tirar a sombra de um produto, você joga uma luz por baixo, a foto sai sem sombra. Manda lá pelo programa, pelo Instagram, que a gente manda aqui pro Fernando, ou você liga para ele e conversa com ele aqui, que ele está aqui para atender vocês, tá? Então eu aconselho assim, se vocês quiserem comprar equipamento de flash, assim, hoje tem muita marca chinesa, é mais barato? É mais barato, mas não tem assistência técnica, viu gente? Então dá um problema, ferrou, joga e compra outro, né? A Tec pelo menos é o seguinte, tem assistência técnica, então quebrou, deu um problema, vem aqui e fala com o Fernando que ele resolve, E a gente conserta na hora, se for o caso. dependendo do que for, né? Dependendo da hora também. Chegar na hora do almoço, o técnico tá almoçando. Chegar depois das Normal, 17, né? o técnico Nossa, já foi isso aí é embora. normal, né, cara? Então. Eu chegava na hora do almoço de vez em quando, puta, quebrou não sei o quê. Chega às Espera 9h30 ele voltar. que até às 11 está saindo com o aparelho Então, consertado. e assim, mas aqui também reforma os tripés, né? Também tem assistência técnica para tripé. Porque o tripé quebra Nossa muito. fabricação.